o indicado para assumir a presidência da Petrobras, Adriano Pires. Adriano Pires, que é muito conhecido na área aí de petroleira e tal, energias, é professor, inclusive. Ele desistiu do comando da empresa depois de o governo Bolsonaro receber informações de que o nome dele não passaria num possível teste aí de governança da empresa. A desistência foi comunicada ao Palácio do Planalto e vem depois do pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União de pedir o impedimento de Pires enquanto não houvesse uma investigação do governo, da Controladoria Geral da União e também Comissão de Ética e da Petrobras sobre a atuação dele no setor privado. Ele estaria tentando rapidamente passar as empresas que ele toma conta para o filho, mas esse processo não é exatamente assim, porque o Pires tem contrato aí de longo prazo com petroleiras e empresas de gás, como a Cosan. Ele teria que abrir mão dos negócios. Segundo fontes, Pires achou que daria, que eu falei, simplesmente para passar para o filho, o que não é permitido pelas regras de governança da estatal. Aí tem uma outra história de um outro nome, que é o de Rodolfo Landim, que foi indicado aí para ser o presidente do Conselho da Petrobras. E ele tem ligações com pessoas que têm problemas ou já tiveram problemas. Por exemplo, ele e Adriano Pires estão ligados a um empresário do ramo de gás, que é o Carlos Soares. Aí tem toda uma história do fundo de pensão também da Caixa Econômica Federal, várias coisas envolvendo os mesmos nomes. Sobre tudo isso, ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele foi questionado, né? Um repórter perguntou para ele: e aí, ministro, o senhor tem uma luz para dar pra gente? Ele afirmou: nesse caso eu tô sem luz. Depois que o Joaquim Luna e Silva e Luna sair da Petrobras, então a gente tem aí uma escuridão, porque tá todo mundo sem luz. Fernando Tupan, todo mundo quer, mas me parece que ninguém quer, hein? Isso é um abacaxi, hein, Fernando? Abacaxi é o seguinte, Paulo Caetano. Abacaxi é você ter um conselho recheado de lobista, pelo que a gente está descobrindo agora. E isso foi, acho que desde, sabe Deus quando, mas até existe uma maneira de você resolver isso, colocar alguém que não seja ligado ao ramo do petróleo. Pode ser chamado eu, Fernando, você, Paulo Caetano, e faria uma administração bem melhor e encontraria uma maneira desse preço da gasolina abaixar. Porque baixar, não abaixar, né? O preço da gasolina baixar. O preço que está R$ 7,39 a média aqui em Curitiba é um assalto ao bolso do cidadão. E a Petrobras, de uma forma ou outra, com esse inchaço, com um monte de lobista estando no conselho, vai fazer muita coisa pro povão, não, que eles querem talvez garantir aos amigos substanciais ganhos. Então, Paulo Caetano sabe de uma coisa: vamos mudar tudo, vamos fazer uma Petrobras nova, e eu defendo que o senhor vai ficar louco comigo agora. Eu admiro o Monteiro Lobato, que foi um dos responsáveis no governo Getúlio Vargas na década de 50 da criação da Petrobras. Olha, hoje nós temos que passar essa empresa para frente, porque é um cabidaço de... E antes de terminar essa minha fala, eu vou mandar um abraço e um beijo para a amiga Fabiane Pires, que é uma jornalista que hoje mora na Alemanha, sobrinha do Benedito Pires, que é o braço direito do Roberto Requião e que nos está assistindo diretamente de Maringá, ali da Rua do Herval, lá, ligada na Pan News. Vamos seguir aqui, o Kim Rafael, agora sua vez sobre essa história. Todo mundo quer, mas ninguém quer. O Fernando Tupan acabou de dizer que a Petrobras é um cabidaço de emprego. O Conselho de Administração me parece que tem muito mais do que a gente podia imaginar. E qual que é a tua percepção sobre tudo isso na Petrobras agora que o indicado do presidente Bolsonaro para assumir a presidência, o Adriano Pires, desistiu? Alguns indicados aí pelo presidente, deu para perceber que estão impedidos, né, por algumas questões administrativas ali, e isso acaba sendo normal. Mas, obviamente, que deveria saber quem está sendo indicado, né? Pelo menos saber o seu histórico, se ele é empresário, ativo ou não, em alguns ramos, enfim.
Agora, quanto à fala do ministro Paulo Guedes, ele nem tem que falar nada. Quem tem que falar alguma coisa é o Ministério aí de Minas e Energia. Então, não tem que ficar falando que não tem luz, justamente para dar qualquer tipo de conversa paralela, né? Principalmente na imprensa, né? Dizendo que talvez esteja aí uma falta de pulso firme, né? Para ter a Petrobras com bons olhos. Agora, a questão realmente aí do presidente da Petrobras, né? Tem uma questão que o presidente Bolsonaro tem colocado, que é o início de uma possível privatização. E é claro que nós precisamos de alguém para essa posição de presidente da Petrobras, que tenha, né, um culhão para iniciar esse processo, que esse processo vai ser bastante longo. E tenho certeza que tem que ser a pessoa correta, uma pessoa certa que não tenha pelo menos os impedimentos. Aguinaldo Vieira. Eu vou ser sucinto e vou focar na frase do ministro, né? Estou sem a luz. Pelo menos foi realista, e o fato de algumas pessoas não aceitarem ou não puderem aceitar, existe uma coisa chamada Google, né? Você põe o nome da pessoa lá e bate e veja se já tem algum problema ou não. Você não perde tempo fazendo toda uma divulgação, e depois, quando isso dá errado, a repercussão negativa é bem maior. Mas parabéns ao ministro Guedes, que foi realista, e isso na economia precisamos para não haver pedaladas lá na frente. Pamela Bussolini. Então, Paulo, a burocracia fazendo vítimas até nessa hora, né? No Brasil é tudo muito complicado. E eu acho que, assim como teve aquela polêmica envolvendo Paulo Guedes, né? Das empresas dele, não sei o quê, porque ele era ministro, esse é um bom exemplo também. Porque geralmente as pessoas que ocupam esses cargos, né, tão importantes, proeminentes, eles são grandes players ali do mercado financeiro, né? Pessoas que têm envolvimento com diversas empresas nesse sentido, e você vê, não dá tempo dele se desfiliar das fontes, né, que ele tem, para ele poder assumir esse cargo. Infelizmente, a gente perde um bom nome para ocupar essa posição. Então, a minha crítica aqui vai para a burocracia brasileira, que está fazendo vítimas até nessa hora, e acho que, pelo visto, a maior somos nós, né?